Boa tarde. Tudo bem, Dana? Tudo jóia? Maravilha. Vamos dar aquele minutinho tradicional para o Instagram poder chamar os seguidores e iniciaremos a nossa live sobre disfunções temporomandibulares. Maravilha. Ayana, áudio tá ok? Tá me escutando bem? Muito bem. Mércia, tudo bem? Boa tarde. Vamos entrando. Obrigado, Dayana, do feedback do áudio. Muito bem. Vamos lá. Boa tarde, Andresa, tudo bem? Pouco a pouco as pessoas vão entrando. Vamos deixar esse cenário mais bonito um pouquinho. Não vai mudar aqui. A gente já mudava. Esse cenário todo, né? Preparado. A sacada da minha casa. Muito bem, pessoal. Joia, mais um pouquinho só e já iniciamos com um assunto muito bacana. Tudo bem, Thaís? Thaís, faz tempo que eu não vejo nas minhas lives, hein, Thaís? Oi, Adilis, tudo bem? Maravilha, pessoal. Deixa eu só deixar tudo prontinho e vamos começar a nossa live tradicional de sexta-feira, 1h15, aproveitando um pouquinho o seu horário do almoço para trocarmos essa ideia. Se você não conseguir assistir tudo, se você tinha gente que se interessa sobre o assunto e você deseja encaminhar para os seus amigos, pode ficar tranquilo, essa live fica salva por 24 horas. Tudo bem? Que bom, Thaís, que bom que gosta. Obrigado. Daniela, tudo bem, Daniela? Nossa prima lá de Barcelona, que tá dando uma esticada agora nos Estados Unidos, né, Daniela? Tá tudo bem aí? Maravilha. Como é que tá a nossa querida Sara? Tá fazendo muita farra aí nos Estados Unidos? Deixa ela aproveitar um monte. Muito bem, pessoal, vamos lá. Pessoal, então o tema dessa live, tá, é sobre disfunções temporomandibulares. Quem sugeriu este tema foi minha cunhada, tá, a irmã da minha esposa, Luciene. Então, a minha cunhada Lidiane, que é dentista, que mora e trabalha em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estavam aqui esse final de semana, vieram para cá passear, foi uma visita muito bacana. E então, esta semana eu decidi falar sobre as disfunções temporomandibulares. Então, se você é dentista e veio por indicação dela, então agradeço a sua presença, né? Se você está assistindo aqui ao vivo ou se você vai assistir depois, já agradeço a sua presença. Espero que você possa aproveitar esse conteúdo para entender como que a fisioterapia, uma fisioterapia baseada na regulação funcional, na regulação postural, olha essas questões das disfunções temporomandibulares, né? De como eu percebo isso dentro de um contexto funcional e de prioridades em relação ao que acontece nesses quadros desses pacientes, como as disfunções temporomandibulares. Então, bora lá. Então, primeira coisa, quando a gente fala de disfunção temporomandibular, a gente então está falando sobre os pacientes que apresentam lá os problemas de ATM, né, da articulação temporomandibular. Só que aqui a gente tem que dividir entre duas características. Então, a primeira delas é assim, vamos pegar o pior da coisa. O paciente que já tem um problema
grande na ATM, que já tem desgaste, que já tem lesão do disco, que sabe assim, que já tem, né, lesão do próprio disco, né, aqui na ATM, que faz, né, a volta, trava, o paciente abre a boca, trava, não consegue fechar de jeito nenhum. Precisa fazer manobra, às vezes sob anestesia, vira um AUE. Esse é o último quadro. Esse caso, esse grupo de pacientes, eles precisam de um tratamento voltado mesmo a um conceito mais mecanicista, talvez uma cirurgia, dependendo do estado, né? Mas ele precisa, né, puxar a mandíbula, abrir para ganhar espaço, né? Ganhar essa mobilidade toda. Mas antes da gente chegar nesse produto final, esse cara que chegou pra gente, né, seja para físio ou seja até no dentista, que é muito comum, né, que esse paciente vá, tem vários dentistas especializados também no tratamento das disfunções temporomandibulares, e o trabalho da físio com a odonto é extremamente benéfico quando associado. Esse cara, quando chega, na realidade, ele já deveria ter procurado há muito antes. Esse cara, fora certas situações traumáticas, ele tem um começo insidioso. O paciente começa com um problema e depois vai chegar lá na frente com esses quadros que eu mencionei. Agora, o que são esses quadros iniciais? A primeira coisa que o paciente tem de sintoma, né, sinal ou sintoma, é dor orofacial. Então, o paciente tem dor local com irradiação para a face. Então é um dos quadros. Então o paciente com dor orofacial, ele já apresenta uma disfunção temporomandibular. Ou seja, uma disfunção quer dizer uma má função da articulação temporomandibular. E a partir daí, uma vez que ele começa com a disfunção, né, eu tenho que entender de onde vem. Porque se ele tem disfunção, ela tem uma origem. Então, a dor orofacial que o paciente apresenta, a causa da dor é a disfunção temporomandibular. Mas assim, pensa comigo, dá um passo para trás. O que causou disfunção temporomandibular? E aí, pessoal, de novo, né, eu já falei isso em algumas vezes, em algumas lives aqui, onde a gente tem uma característica assim, eu tenho a causa da dor, a causa do sintoma. Então, se eu tenho uma dor orofacial, a causa dela é uma disfunção temporomandibular. É um côndilo que está mal posicionado, né? É um côndilo da TM que está mal posicionado. Mas a pergunta é, da onde vem isso? Por que isso aconteceu? E aí isso é a grande característica que eu menciono da diferença entre causa e origem. Então, uma dor orofacial, a causa é uma disfunção temporomandibular. Qual que é a origem disso? Aí, pessoal, eu tenho N fatores. N fatores. Tá? Nós estamos fazendo, então, para quem é físio aí, está acompanhando lá no Instituto, no @Instituto Salgado, nós estamos fazendo uma série de lives sobre a PNS, que é uma das técnicas que eu atuo. E aí, anteontem eu fiz uma dinâmicazinha, e aí, ontem, na live específica sobre o sistema estomatognático, o professor Carlos fez também. E eu quero que quem está assistindo possa fazer isso agora. Então, provavelmente você está sentado assistindo isso. Veja como que está o teu contato dentário. Às vezes está mais de um lado, às vezes está mais do outro, às vezes está igual, às vezes não tem. Veja como está. Agora, desloca mais peso em cima de um glúteo. Faz assim, ó. E vê o que acontece com o teu contato dentário. Essa mudança que acontece na posição do contato dentário, ela acontece por quê? Porque a mandíbula, pessoal, ela é uma peça solta. Ela é uma peça solta. Então ela vai adaptar a posição dela mediante a posição de quem? Da cabeça. A cabeça, ela tá orientada em função da posição do tronco. O tronco está em função da pelve e a pelve está em função dos membros inferiores, que tem a base e os pés. Se você fizer essa mesma característica em pé,
Você fica em pé e desloca 20% de peso em um dos pés, a mais para um dos pés. E você fizer uma análise assim, ó, da mordida, é bem possível você criar uma mordida cruzada. Então, para o pessoal, né, da odonto que está assistindo ou que vai acabar assistindo essa live, uma mordida cruzada, ela pode vir de uma coisa local, mas ela pode vir de uma coisa à distância. E aí quando você fala, vou colocar um aparelho, ok, mas você vai colocar um aparelho, mas você tem que regular tudo lá embaixo. Porque as entradas sensoriais, e a boca é uma delas, elas são uma via de mão dupla. Elas podem ser origem, mas elas podem ser só consequência. Então é muito comum a gente ter uma característica de raciocinar e olhar só para o nosso umbigo. De achar que tudo é aquilo que eu trabalho. Então, por exemplo, eu faço palmilha. Eu poderia muito bem falar, não, tudo vem do pé. O pé é a causa de tudo. Mas na realidade ele pode não ser. Ele pode ser só uma consequência. Eu posso interferir sobre todas as entradas através dos pés. Assim como eu posso através dos olhos, assim como eu posso através da boca, assim como eu posso através das vísceras, assim como eu posso através do sistema vestibular. Porque todas essas são entradas sensoriais. E a boca, pessoal, como uma entrada sensorial, ela tem uma importância extrema. Porque a boca, ela é uma das primeiras entradas sensoriais a começar a funcionar. Porque uma das primeiras coisas que a gente desenvolve na nossa formação é a deglutição. E isso acontece com aproximadamente 11 semanas intraútero. 11 semanas intraútero. Para que isso começa logo cedo? Por que isso tem que começar logo cedo? Porque logo que nascer, a primeira coisa que a criança vai querer fazer é o quê? Ela já não tem mais a nutrição dela via cordão umbilical. Ela vai ter que começar a mamar. E para ela mamar, ela vai precisar fazer o quê? Deglutir. Porque senão ela não come, senão ela não vive. Senão ela não vive. Pensando nas entradas sensoriais, se eu não tiver a minha visão, eu consigo sobreviver? Eu consigo numa boa. Se eu não tiver meus pés, né, minha base de sustentação, eu consigo sobreviver? Consigo. Agora, e se eu não tiver a função na minha boca? Se eu não conseguir deglutir? Ou eu arrumo uma fonte de alimentação externa, paralela, ou vou morrer. Vai chegar uma hora que eu vou morrer. Então a boca, ela tem uma função extrema, né, dentro do aspecto que hoje a gente analisa as dores biopsicossociais. A parte bio dela é o quê? É a função de sobrevivência. Deglutição é comer, é se alimentar. Os dentes servem para quê? Para destruir o alimento. Para deixar ele menor, para a digestão funcionar mais fácil. Mas se eu não tiver meus dentes, eu não consigo cozinhar uma carne bem cozidinha. Depois que o homem inventou o fogo, é só botar fogo e água, bota lá dentro que se amolece qualquer coisa. Quase qualquer coisa. De alimento, qualquer coisa. Você só vai precisar de temperatura e tempo. Uma vez que você amoleceu, você não precisa ter dente. Você amoleceu aquilo, joga para dentro, você vai se alimentar. Ou seja, você não precisa de dente. Tudo bem? Lógico, você não vai fazer isso toda vez, por isso que os dentes são importantes. Para destruir e fazer esse processo ficar mais fácil, é menos gasto energético. Agora, como entrada sensorial que interfere sobre a regulação, a gente sabe, vários estudos mostram que a grande função é da língua e dos lábios, não necessariamente dos dentes. Quando a gente analisa o tipo de mordida, se ela é cruzada, se ela é topo a topo, né? Se eu tenho uma classe 1, classe 2, classe 3, isso daí é um produto final. Porque a mandíbula só vai para frente, só vai para trás, só vai para um lado, só faz esse movimento se a musculatura quiser.
Se a musculatura está agindo, quer dizer que tem uma inervação por trás dela. Se não estiver funcionando, você não vai ter essa função. Então, o grande X da questão que a gente tem que analisar nas disfunções temporomandibulares é essa função neural que comanda os músculos, que vão interferir sobre a posição da mandíbula, que vai ter a sua função de abrir e fechar, que tem a função de mastigação, para chegar no produto final de tudo, que é a deglutição, que é a alimentação. Tudo bem? Então lembra que a mandíbula ela é uma peça solta. Uma peça solta. Se eu contrair um pouquinho mais aqui, o que ela vai fazer com a mandíbula? Vai fazer aqui. Se eu contrair mais um pouquinho aqui, ele vai fazer o quê? Puxar para o outro lado. Agora, e se eu tenho uma disfunção da inervação que controla essa musculatura? Ela não vai puxar para o lado? Vai puxar para cá? O que acontece com os pacientes que têm paralisia facial? Tem uma disfunção do nervo facial. E aí esses pacientes têm lá, né? Fica com a pálpebra caída, com o músculo puxado, né? Cai a pálpebra, puxa o músculo. E é muito comum eles começarem a fazer o quê? Morder a bochecha aqui na parte de dentro e morder a língua. Por quê? Porque está mudando a posição da mandíbula. Fora do padrão normal. Então a grande questão é do nervo facial nessas disfunções. Então quando eu falo disfunção temporomandibular, não é analisar só a parte articular, é analisar o componente funcional e que começa pela parte neural. Tudo bem? Então, uma das coisas que a gente sabe que acontece, então essas disfunções elas são produto final de uma desregulação entre partes do sistema, que pode ser da própria boca ou pode estar vindo à distância, ok? E existem várias funções que mudam a minha oclusão. Por exemplo, eu consigo mudar a oclusão somente pela mudança da posição da cabeça. Quer ver um estudo que o cara fez aqui, ó? Dá uma olhada nisso aqui. Ó, o cara fez um estudo mostrando que dependendo da posição da cabeça, o contato oclusal era diferente. Então eles viram que a pessoa ela acaba tendo contato dentário, né, em determinada posição da cabeça. E quando a gente fala de contato dentário, tem um outro estudo bem bacana, que é esse daqui, ó, que foi publicado nesse livro aqui, ó, de ortopedia dentofacial, que fala que o contato interdentário é frequentemente ausente no período interprandial, ou seja, entre as refeições. Nesse quadro, a deglutição de saliva sem contato direto deve ser considerada como normal. Então a gente fala que a gente fica se preocupando demais com oclusão na posição de relaxamento, mas na realidade tem vários estudos que mostram que no relaxamento a oclusão dentária não existe. Então por que eu me preocupo tanto com a oclusão? A oclusão ela vai ser importante na hora da função. Mastigar. Que se não tiver correto, você vai começar a ter problemas. Então a oclusão ela vai ser um indicativo de uma alteração da função. E que eu preciso fazer algum tipo de estímulo para corrigir. Eu posso fazer isso através de um estímulo na boca, através dos aparelhos, se isso for característico da boca. Mas naquele teste que eu fiz lá, não sei se vocês fizeram, mas se não, faz aí de novo, fica em pé. Desloca 20% a mais para um dos lados e vê o que acontece com a tua oclusão. Você vai mudar. Então, se ela está vindo do teu pé, não adianta você querer fazer muita coisa aqui na boca. Tudo bem? Você tem que fazer coisa no pé. Tá? Às vezes você pode até usar a boca para poder mexer lá no pé, mas você precisa saber fazer isso muito bem. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então, esta característica que a gente tem mostra que
a função a disfunção da ATM, a disfunção temporomandibular, ela, na sua maioria das vezes, ela é consequência de alguma alteração. Ela é o produto final, que ela é o sintoma pelo qual o paciente vai se queixar. Você precisa ver se o problema está realmente ali na ATM. Você precisa ver se esse problema vem da cervical, se ele vem da pelve, se ele vem do pé, independente de onde vem. Tudo bem? Mas uma outra característica de extrema importância no tratamento de um paciente com disfunção temporomandibular, antes de eu falar isso, deixa eu lembrar. Eu estava falando do componente biopsicossocial, que na parte bio eu não preciso dos dentes. Lembra? Se eu cozinhar o alimento, deixar ele bem molinho, eu não preciso mastigar nada. Lógico, vai ter sobrecarga no estômago, porque se você não mastigar, ele não entende que você está comendo. Aí você não produz a quantidade de suco gástrico correto para fazer a digestão. Mas você não precisa. Agora, onde que os dentes entram? Os dentes entram numa forma, né, não só pela correção funcional dos dentes, mas por uma correção estética, que hoje a gente vê uma procura muito grande, porque dentro do modelo biopsicossocial, a parte da deglutição, da mastigação é o que? É o bio. Agora, o psicossocial é o que? É ter um sorriso maravilhoso. É ter um sorriso bonito. Você ter um sorriso bonito, além dele ser funcional, né? Os dentes tudo bonitinho, alinhadinho e tal, além dele ser funcional, ele é o seu cartão de visita. Esses tempos atrás eu vi na internet uma imagem bem bacana, assim, que tinha, né? Era uma montagem, mas... Então tinha um cara, assim, né, numa família, o cara tava sorrindo e tinha um dente faltando. Aí ele escrevia assim: agradeço o seu dentista, porque mesmo... Aí o cara tinha uma sobrancelha raspada. Eu falei assim, agradeça seu dentista, porque mesmo com uma sobrancelha raspada, você só prestou atenção no dente. A gente não fala que nossos dentes, nosso sorriso é o nosso cartão de visita? Então, dentro do modelo biopsicossocial de tratamento da dor e das disfunções e de tudo, que é como a gente tem que abordar o indivíduo, essa parte da correção estética dentária, ela está dentro do modelo, né, da parte psicossocial, que é de extrema importância. Não pode dicotomizar. Tudo bem? Então, uma outra característica, né, que a gente tem só desta relação, onde a função ela é importante, porque as disfunções temporomandibulares elas são o produto final, né, onde o paciente já tem, eu preciso procurar o antes. Então, quando ele chegou já na disfunção, eu preciso entender de onde vem essa característica. Tudo bem? Preciso ver de onde vem essa característica desta disfunção. Agora, quando a gente fala, né, do quadro inicial, que eu comentei lá no comecinho da live, que é a dor orofacial, que é um dos primeiros sintomas que apresentam, a gente tem que entender que a dor orofacial ela tem um aspecto muito importante. Esses pacientes são os pacientes que têm dores crônicas, tá? Dores que duram muito tempo. E tem vários estudos, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Dá uma olhada aqui. Onde eu separei 4 aqui, ó, títulos para vocês, mostrando, ó, que problemas temporomandibulares, dores orofaciais, tá? São os títulos dos artigos, estão ligados a quê? A um processo de sensibilização central, tá? A sensibilização central nada mais é do que uma alteração do mecanismo de controle da dor, que faz com que o indivíduo tenha uma resposta exacerbada ao estímulo inicial, ou ele tem uma diminuição do seu limiar de dor. Ou seja, ele começa a sentir dor antes, e ele começa a sentir mais dor do que o normal. Geralmente eu não paro para cumprimentar muita gente quando entra, né, no meio da live, mas essa eu tenho que parar para cumprimentar que entrou agora, ó.
a nossa diferença de horário daqui para Campo Grande, mas a Lidiane, ó, minha cunhada, e o marido dela entrou aí também, o Emerson. A Lidiane é responsável por esse tema. Obrigado, viu, Lidiane? Obrigado pelo tema, estou gostando demais de falar dele. Então, nós temos uma característica das dores orofaciais e dos problemas temporomandibulares, das disfunções temporomandibulares, ligadas a um processo de sensibilização central, que é uma alteração, então, do mecanismo de controle da dor. Hoje, como que a gente sabe, né, que eu posso tratar uma sensibilização central? Com medicação, seja ela analgésica, mas hoje tem uma forte tendência a uma característica de utilização, porque como é uma sensibilização central e de sistema nervoso, a gente tem uma tendência muito forte, os estudos têm mostrado isso, uma tendência muito forte de usar ansiolíticos para tratar, porque o ansiolítico ele dá uma acalmada no sistema nervoso, tá? Então ajuda a trabalhar, isso na parte medicamentosa. Em relação à reabilitação, na fisioterapia, a questão de mobilizações, exercícios controlados e técnicas sutis. Técnicas de terapia manual que envolvem técnicas sutis. Então, quando a gente fala, né, de um paciente com uma disfunção temporomandibular, é interessante que ele faça mobilização, é interessante que ele faça exercício, tá? E não precisa ser exercício para mandíbula não, tá? Exercício é exercício físico, tá? Porque o mecanismo de controle da dor, ele é sistêmico, ele não é local, ele é um mecanismo central. Então as respostas vão ser centrais. Tudo bem? Então toda vez que a gente faz uma regulação autonômica, uma regularização do sistema nervoso autônomo nesse indivíduo, toda vez que a gente muda a função do eixo hipotalâmico, hipofisário adrenal, que é o que é responsável pelo estresse, tá? Um dos responsáveis pelo estresse, que a gente regula esses sistemas com exercício, com yoga, com meditação, com terapia manual, com equipamentos, com medicação, essas dores elas acabam melhorando. E se a gente parar bem para pensar, o paciente que tem uma disfunção temporomandibular, que pode estar muito associada com apertamento e bruxismo, que também são sintomas, para e pensa que tipo de paciente que é. O paciente que fica apertando e o paciente que tem bruxismo à noite é um paciente que está de bem com a vida, está tudo certo. Emocionalmente está tudo bem, o cara não está estressado, está tudo de bem com a vida. É assim que funciona? Lógico que não. É um paciente que tem níveis mais altos de estresse, é um paciente que tem níveis de preocupação, é um paciente que não dorme direito, é um paciente que tem vários outros problemas que estão ligados a esse processo de sensibilização central. Tudo bem? A Nilvia, eu. E aí, você tem bruxismo, você tem apertamento? Tá tudo tranquilo. Você não fica preocupada com a tua filha vivendo lá em São Paulo sozinha, né? Você aí em Cuiabá e tua filha lá em São Paulo. Nada, zero preocupação. É ou não é? Olha eu expondo a vida da Nilvia aqui. Não é, Nilvia? A Nilvia foi nossa aluna da PNS. E me contou. Tinha a filha dela lá em São Paulo. Preocupação de mãe, gente. A filha estava lá, morava com ela. Depois ia para lá, para São Paulo, para viver lá em São Paulo sozinha. Mas que mãe que não fica preocupada. Que pai que não fica preocupado. Agora, a regulação desse sistema de sensibilização central pode ser maior, pode ser menor, e aí a sintomatologia pode ser maior ou menor. Então a correção, né, nos pacientes que tem lá apertamento, bruxismo, né, para quem trabalha, para quem é dentista, vamos colocar uma placa. Aí nós temos as placas que tendem a fazer um relaxamento, e tem placa aqui que você coloca só para o cara destruir a placa, para não destruir os dentes, né? Então você bota lá, você sabe que o cara, para não ficar desgastando os dentes e não ter um problema por causa disso, né? Você coloca a placa para ele destruir a placa mesmo, ao invés de ficar destruindo os dentes. Tudo bem? Porque o mecanismo que está ligado, então, é justamente o mecanismo da sensibilização central. É o que está ligado a um aumento
da dor mediante alterações dos sistemas de controle da dor e do estresse. Então, pacientes com disfunção temporomandibular têm que avaliar e têm que olhar essa questão dos níveis de estresse. O paciente precisa utilizar estratégias para corrigir isso também. Tranquilo? Então, dentro de uma visão terapêutica, né, dentro das técnicas que eu trabalho, quando chega um paciente com disfunção temporomandibular, a primeira coisa é regular esses sistemas de controle da dor. Nós temos técnicas dentro da fisioterapia, da terapia manual, como a prática neurosensorial, como a dermoneuromodulação e várias técnicas de terapia manual, para regular esse sistema de controle da dor e do estresse. E a partir daí tentar encontrar de onde está vindo a origem do problema e não a causa da dor. A causa da dor é a disfunção, mas qual que é a origem disso aqui? A origem dessa disfunção. É uma disfunção do nervo facial? É uma disfunção do nervo glossofaríngeo? É uma disfunção do nervo hipoglosso? Todos eles controlam músculos que se ligam à mandíbula. Qualquer disfunção nesses nervos, você começa a ter esse tipo de problema. Então a gente tem que buscar a origem do problema e não a causa. A causa da dor é o quê? É a disfunção. A pergunta é, por que tem disfunção? Porque tem um desequilíbrio funcional em alguma outra estrutura. Então a gente tem que saber olhar essas características, tá? Seja físio, seja dentista, seja fonoaudiólogo, que também pode trabalhar com isso, que vai ter uma interferência sobre essas respostas e os resultados. Todo mundo pode ter resultado. O físio pode ter, o dentista pode ter, o fono pode ter. Porque a questão das entradas sensoriais, boca, pé, olho, víscera, tudo, é uma interação. Ou seja, um interfere sobre o outro. Onde eu sou capaz de atuar? Ah, eu sou fisioterapeuta, eu sei fazer palmilha, então vou fazer palmilha para o pé, vou fazer exercício, vou fazer treino proprioceptivo. O dentista, sabe, que técnica que ele sabe fazer? Ele sabe colocar placa de um jeito, mais alta de um lado, mais alta do outro, um estímulo aqui e ali para regular esse sistema como um todo. Tudo bem? Tudo bem? Jocélia, tenho bruxismo, sentia muitas dores nos ossos da face e no pico estou tratando na ósteo, tá? Provavelmente com a ósteo você vai ter resultados bem legais. A PNS, a prática neurosensorial, é uma técnica derivada da ósteo que pode ajudar e a dermoneuromodulação também, caso você não tenha. Se você quiser, Jocélia, depois, se o teu tratamento com a ósteo não surtiu o efeito que deveria, mas espera ver o resultado, tá? Se não surtiu o efeito que deveria, mediante algumas sessões, né? Dá um crédito também, não vai sumir de uma hora para outra. Aí você entra em contato comigo que eu posso te indicar um profissional que trabalha com a PNS, que é a prática neurosensorial, que é uma técnica que eu trabalho. Você me diz de onde você é, que aí eu faço, que aí eu te digo. Então não quer ficar dependendo da placa para relaxar. Mas a placa, se você tem bruxismo e está ligado a estresse, a placa ela só vai servir para você não arrebentar seus dentes. Enquanto você não fizer uma modulação do controle do estresse, a placa pode não dar o resultado para o qual ela é indicada. O problema não é a placa, o problema é a modulação que não está sendo feita da forma correta. Precisa de mais coisa do que só ir lá e colocar a placa, entendeu? Tudo bem, pessoal? Então, quando a gente tem essas disfunções temporomandibulares, elas são uma consequência de uma desregulação em algum lugar. A dor, ela é uma consequência, ela é um sintoma. A causa da dor é a disfunção temporomandibular. A pergunta é, qual é a origem? Da onde está vindo essa disfunção? Tá? Então, Jocélia, quer tratar a causa. A osteopatia trabalha, tá? Com a causa. Tudo bem? Ela trabalha com isso. Talvez ela, como qualquer outra técnica, talvez não tenha os resultados esperados. Se, depois de, algumas sessões como proposto pelo profissional, não tiver o resultado esperado, aí você pode, eu te aconselho a procurar outras técnicas, porque pode ser outras técnicas que podem te ajudar. Tudo bem? Então, pessoal, finalizando a live de hoje, qualquer dúvida que vocês têm, vocês podem me mandar via direct, beleza? Vou deixar a frase do dia, logo depois aqui eu já vou colocar no feed. Curtam, compartilhem com seus amigos. Esta live fica salva 24 horas aqui no meu Instagram.
e logo que possível eu já vou botar lá no meu canal do YouTube, ok? Então, tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade. Frase do dia: origem é diferente de causa. Origem é diferente de causa. Busquem a origem dos seus problemas, não só a causa do sintoma. Beleza? Obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. Compartilhem com seus amigos fisioterapeutas, com seus amigos dentistas, porque isso eu acho que é um assunto que precisa chegar ao maior número de pessoas possível para que a gente possa trabalhar pacientes que tenham esses problemas da forma cada vez mais adequada. Queria agradecer ao Daniel, meu orientador, que entrou aí no meio da live, o professor Rômulo, que também entrou aí no meio da live, e a minha cunhada Lidiane, que deu a sugestão do tema. Obrigado, pessoal. Uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Fiquem com Deus. Sexta-feira que vem, 1h15, eu tô aqui de novo. E para quem está acompanhando, 9h12 da noite, 21h12, no Instagram do Instituto Salgado, @Instituto Salgado, estamos com a série de lives sobre a PMS. Beleza? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado, Lidiane. Obrigado. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Obrigado.